Vamos conversar aqui com Edivaldo de Farias. Tudo bom, mestre? Como vai? Tudo bem? Centraliza um pouquinho mais. Isso. Mais um pouquinho, só para ficar centralizadinho aí na. Isso. Aí. Não, mais um pouquinho. Sim. Isso, agora sim. Ó, eu gosto do comprometimento dos nossos políticos aqui. O Edivaldo estava fazendo um treino na rua. Hoje é dia de corrida. Hoje eu saí para correr, só que como estava assim, a agenda mental era ontem. Mas eu sabia que hoje eu não tinha um compromisso, mas eu saí para treinar. Quando eu olhei a hora, falei, cara, não vai dar tempo de voltar correndo para casa. Então faz o seguinte, eu vou escolher um lugar iluminado e bacana para correr, que seja bom para mim. E aí, quando der mais ou menos o horário, eu coloquei 8 horas o relógio para despertar. 8 horas eu parei aqui na pracinha do meu condomínio. Mas parou no meio da corrida ou deu para correr tudo? Não, parei no meio da corrida. Já tem 1 hora e pouco aqui, depois vai ter mais um pouquinho. Então tá bom. Mas obrigado, imperdível estar aqui, É obrigação. Obrigado, né? Vamos lá, vamos conversar aí. E tá aqui ouvindo isso. O que o Ângelo falou, o Ângelo, assim, é um irmão que eu pude escolher para colocar na minha vida. A gente trabalhou, foi meu chefe, foi meu colega, a gente riu e chorou muito junto. Então, o que o Ângelo falou aqui, eu já venho falando com você há um tempo com relação ao aproveitamento do conteúdo da revista. Ele falou de um jeito aqui, e quando vocês falam que ele vai ter 12 números falando sobre isso, cara, 12 números já não é mais uma coluna, ele agora vai ter um oráculo, porque... enquanto ele estava falando aqui, e é um oráculo mesmo, porque você lê o que o Ângelo escreve, lê o que o Mauro escreve e os outros colegas. O Mauro é um pilar da educação física, não vou ficar aqui fazendo, assim, me alongando nisso, mas eu tive a oportunidade de ver, né, o trabalho do Mauro, a estudante de educação física, a aula com o Mauro Guzelin no Hotel Glória, num congresso. Eu olhava e dizia assim, gente, como é que esse cara consegue ser tão criativo numa situação assim? Porque o curso que eu fiz com o Mauro estava tudo programado para ser num determinado lugar dentro do Hotel Glória. Aí parece que no dia, ou meia hora antes, sei lá, avisaram para ele que era numa outra sala. E aí os outros professores que iam dar o curso, assim, estavam meio enrolados, sei o que e tal, tinha lá o Orlando Cani também e tal. E o Mauro, sem problema, ele pegou lá os recursos que ele tinha, botou e foi uma aula maravilhosa. E se não tivesse dito que não ia ser ali, ninguém ia saber, porque ele é bom, né? O cara, quando é bom, o jogador de tênis de mesa, quando é bom, ele joga até com frigideira Teflon, né? E o Mauro é isso aí. O Mauro assim, nasceu para isso. A missão dele aqui foi fazer isso de um jeito diferente. E o Ângelo vai passar 12 meses escrevendo para esse público que, de verdade, não só movimenta o nosso mercado, o Léo, ele movimenta o PIB, porque quando você pega o PIB de serviço, a gente já falou sobre isso, já escrevi sobre isso, o PIB de serviço é o que predomina no Brasil, né? O PIB do Brasil é movido a serviço. Dentro de serviço, as categorias serviços prestados às famílias, onde entra a nossa atividade, lazer, bem-estar, também predominam. Então, essa revista ela fala com pessoas que, de alguma forma, movimentam a economia do país. Claro que eu estou falando isso muito assim, depois que eu fui picado por aquela mosca lá de estudar a gestão junto com a economia, eu passei a ter esse olhar que eu acho interessante. O nosso discurso não é assim, valorize a minha profissão porque ela é maneira. Não é isso não, amigo. Isso aqui é um negócio, é a única fonte de saúde, as outras todas, áreas da saúde, cuidam da doença. Nós somos atenção primária, nós somos prevenção. O mundo inteiro reconhece a nossa atividade. E dentro disso, os nossos negócios não são os grandes hospitais, são as pequenas clínicas, que são as pequenas academias. São as clínicas de bairro. Nós somos aquela clínica da família, que ali no bairro atende aquele pessoal em volta, mas que se tirar aquilo, a família fica desassistida. Eu estou fazendo aí uma analogia. Eu comecei agora a fazer um trabalho numa academia dentro de um bairro aqui no Rio de Janeiro, uma academia que tem uma pegada popular, dentro de um bairro de poder aquisitivo pequeno, mas de um potencial imenso em que as pessoas colocam nela toda a esperança de fugir desse cenário, desse contexto aí de doença, de acometimento, de comprometimento. Então, cara, é a vez e a hora do nosso negócio, do pequeno negócio, né? Eu só vou discordar quando você falou anteriormente, né, que as grandes academias têm uma gestão mais profissional. Há controvérsias, né? Porque, sob o ponto de vista do investimento, muita gente coloca dinheiro nisso, não é porque vai fazer uma gestão profissional, é porque isso é rentável. É um negócio que até mal gerido é rentável.
quando, na verdade, me perdoe a sinceridade, mas é o que eu acho, as grandes academias e grandes redes, o propósito dela é outro. Nem por isso deixa de ser relevante. Mas é a pequena academia, a academia local, é a do nosso colega, como o Ângelo coloca, do nosso Highlander, do nosso colega que tem registro no CREF e que batalha todo dia. Começou dando aula de manhã e cuidando da folha de pagamento à tarde. Você já teve academia e sabe disso, né? Quando eu falo dos 3 eus, que é o eu técnico, o eu administrador e o eu empreendedor, você convive com esses 3 monstros até que você consiga ser robusto para contratar alguém para gerir sua academia, para pegar o serviço de administração de pessoas e colocar na mão de alguém. O nosso colega faz tudo. E isso é o que movimenta o nosso mercado. Isso é o que movimenta. Então, essa revista ela é um veículo assim, é o único veículo que é voltada para isso. É o único veículo. E quando nós falamos lá na revista, seja nos seus artigos do Ângelo, do Mauro, seja lá de qualquer um de nossos colegas, nós não falamos para pequena academia ou não falamos para grande academia, nós falamos para pessoas que têm um negócio nessa área. Obviamente, aquilo que uma lata de tinta vai resolver na academia pequena, talvez precise de mais latas de tinta para resolver na academia maior. Mas a solução não é a quantidade de latas de tinta, e sim a iniciativa de tornar o ambiente mais agradável. E é disso que a Patrícia fala, né? É disso que a Patrícia Totaro fala. Ela não fala, faça isso na grande, porque ela fala, faça isso, torne um ambiente acolhedor, receptivo, agradável, esteticamente confortável e faça com que a pessoa tenha ali uma sensação de estar bem. E é isso que vai fazer o cliente ficar lá e se transformar no cliente apóstolo. Mas eu já ia fazer esse gancho. Mas, rapaz, eu tô ficando quase um compositor de pagode. Eu vou falando um monte de coisa e depois eu chego lá na rima que eu quero. Você tem clientes terroristas, reféns, apóstolos ou mercenários no seu negócio. Achei sensacional essa pegada, esse título. São 4 papéis. Mas a minha primeira pergunta é: isso é um conceito seu? Uma adaptação feita por mim, uma adaptação sim, de 4 perfis de cliente, quando se estuda comportamento consumidor, mas o Kotler e o Armstrong já falavam dessas figuras, né, no livro Princípios de Marketing e Marketing de Serviço, mas as adaptações para o nosso contexto, né, e os exemplos e vamos colocar assim, a categorização do perfil é minha, mas isso não é uma invenção minha, isso é uma adaptação minha, o crédito fica lá com os nossos gurus, Kotler, Armstrong e toda aquela galera lá das escolas de negócio, que perceberam, né, nos estudos do comportamento consumidor, que quando você vai ver perfis de consumo, você não necessariamente... teve, inclusive, o primeiro trabalho escrito sobre isso foi no Congresso Carioca, com você, um trabalho que, na época, eu orientava, e ele está, inclusive, no portal do Congresso Carioca até hoje, o artigo está lá, que falava de um estudo que foi feito num bairro aqui no Rio de Janeiro, em Bangu, onde a menina foi lá, construímos um instrumento para identificar qual era o perfil de consumo, qual era o perfil de cliente que a academia tinha. Por quê? Porque, às vezes, movido pela falsa impressão de você ter sempre um número X de clientes, o nosso colega gestor nem sempre se dá conta de que aquele cliente que está ali com ele, a qualquer momento pode deixá-lo, ou não, em função do nível de relacionamento que ele estabelece na relação de consumo. Então, vai ter aquela pessoa que está lá por causa de preço, está lá por causa do preço, porque lá o preço é menor. Isso explica boa parte da procura pelas academias HVLP, né? De alto volume e baixo preço, que é conhecida aqui como low cost. Essas academias normalmente são procuradas, a pegada principal é porque ela tem um preço menor. Né? Tem até um estudo muito interessante, conversamos sobre isso, de que, na verdade, as academias chamadas de low cost, elas não são academia de preço baixo, elas são academias, ponto. Fizemos até aquela analogia do restaurante japonês no Japão, né? Se você procurar uma comida japonesa no Japão, não vai encontrar, porque você vai encontrar comida. Então, para uma pessoa que só está disposta a pagar 99, 89, 79, 109, quando ela encontra isso, não é uma academia de baixo preço, é uma academia do jeito que aquela pessoa pode pagar, mas que está ligada ao tipo de procura dela. E aí, obviamente, se você tem clientes que estão na sua academia e o tempo todo, cada vez que tem que renovar planos, ficam fazendo um leilão, tentando descobrir onde é que é mais barato, ela não está lá porque ela gosta do seu serviço, ela está lá porque ela gosta do seu preço. Logo, é muito provável que por causa de 1, 2, 3, 10 reais,
uma carência comprada por uma academia concorrente, ele vai embora. Esse é o mercenário. Exatamente, esse é o mercenário. Ele está ali por uma questão de preço. E aí, no artigo a gente já fala disso, né? Qual é a estratégia do gestor? Se eu identifico clientes que estão ali por causa do preço, eu tenho que tentar comunicar para ele, mostrar para ele e apresentar, fazer com que ele tenha uma experiência, que ele entenda que aquele preço que ele paga realmente é muito abaixo do que merecia ser, mas que a entrega que ele recebe é de alto valor. A única coisa que é pequena lá é o preço. É converter o mercenário no apóstolo, que é aquela pessoa que vai não só continuar contigo, vai ser fiel, que é o conceito de fidelização, mas vai ser leal, que é um conceito que é uma categoria mais sofisticada do que a fidelidade, que é lealdade, e que coloca ele na condição de apóstolo. Então, converter mercenários em apóstolos não é uma coisa difícil, é uma questão de você entregar valor diferenciado. Se você não entrega valor, realmente você tem que mostrar estrutura bonita, preço baixo, e aí você está disputando, e aí você está em desvantagem, porque aí os grandes investidores vão engolir você, porque eles conseguem baixar o custo e por isso eles conseguem baixar o preço. Já tem o refém, né? Que aí, não sei se você quer perguntar ou quer que eu fale. Não, vai falando, não dá nem tempo de perguntar. Não, quando você fala, não dá tempo de perguntar. Já tem o refém, que é aquela pessoa que está com você, está ali contigo, vai lá, você está acostumado a vê-lo sempre. Mas ele não está ali porque ele te considera o melhor, ele te considera o mais conveniente. Você é o único que está no trajeto do trabalho para casa, você é o mais perto de casa, você é o que está de um jeito que abre no horário exatamente que ele pode treinar ou fecha no horário que ele ainda consegue pegar. Então, esse tipo de cliente, ele está lá contigo, ele até fala bem de você, mas ele não é um vibrador, ele não vibra, ele não é um apóstolo, ele não reza uma missa a teu favor. Ele diz que está lá porque está bom. O que significa dizer que uma outra localizada próximo de você, que atenda às necessidades desse cliente, pode te vulnerabilizar nesse processo concorrencial aí. Qual é a missão? Qual é a nossa missão? A missão do gestor é fazer com que o cliente refém perceba algo mais além daquelas conveniências que ele inicialmente reconheceu e por isso ele comprou. Seja num plano de mais longo prazo, seja em programas diferenciados, seja numa estratégia de entregar um valor além daquilo que ele esperava, ao invés dele dizer aham, que ele diga uau, que ele consiga perceber que além de toda aquela conveniência, aquilo ali tem alguma coisa que em nenhum outro lugar ele encontra. É como se você tivesse ido morar num lugar muito próximo de uma loja ou de uma empresa onde você adora tomar um café, que é o melhor café que você tem. Vamos falar aqui o exemplo do Starbucks. Fui morar num lugar que o Starbucks é no prédio que eu moro, no andar de baixo. Você não está morando lá por causa do Starbucks, mas o Starbucks já fazia parte do teu leque de escolha e agora, então, você só tem que pegar o elevador para ir lá. Aí mesmo é que você vai frequentar. Significa dizer que você, inclusive, é muito provável que aumente a quantidade de dinheiro que você vai deixar lá. Ao invés de você comprar uma cafeteira da Nespresso, você vai passar aí mais vezes ao Starbucks, né? E aí converter o refém não é fácil. E tem o terrorista, que é aquela pessoa que vibra cada vez que acontece alguma coisa errada e você perde um cliente. Ele não é o cara que vai embora logo, porque se ele abandona, esse é o menor dos problemas. O problema é quando ele fica e faz um papel, né, de disruptivo no sentido negativo. Ele vai comendo a sua estrutura como faz o cupim. Cada vez que um cliente está insatisfeito, ele se especializa em chegar do lado e potencializar o problema. E aí o que nos cabe fazer? É aquela pessoa assim, é o morango podre dentro do cesto. Pode ser, Léo, que eles tenham alguma insatisfação crônica por conta de algum problema que eu não resolvi, eu, gestor, não resolvi. Então, se eu ouvir este cara, pode ser que eu consiga resolver um problema e seja até um dócil problema. Mas, se esgotadas as possibilidades, esse cara continua, porque ele é aquela pessoa, abre aspas, do mal mesmo, entendeu? Ele pode até ter sido plantado lá por um concorrente, é a hora em que você tem que pensar assim, é mais negócio perder esse cara ou é pior continuar tendo no meu negócio? Deixa eu fazer uma interrupção aqui para perguntar uma coisa. E como é que fica o gestor que não quer perder o cliente, mesmo quando ele é o cliente terrorista que está mandando gente embora? Você perguntou como é que fica. Você quer que eu responda com pudor ou sem pudor?
Pode deixar sem resposta, porque assim, a sua pergunta já é uma... Como é que fica esse gestor? Cara, ele fica desse jeito, porque ele está preferindo conviver com um prego no seu sapato do que ter a atitude ousada de até preferir andar descalço, mas pelo menos ele não tem o risco da infecção do prego enferrujado. Eu conheço, já tive situações de cliente em que chegamos à conclusão que aquela pessoa era até uma mulher, essa cliente era uma mulher, chama aqui, olha, a pessoa até me pediu que estivesse presente junto e tal, olha, temos aqui reclamação, a pessoa começou a falar, não precisa você falar, a gente já conhece, a gente reconhece que vem falhando com você há muito tempo, tentamos resolver, mas não conseguimos, então, tá aqui, o cara pegou na época, era um cheque, está aqui o cheque, você comprou um plano semestral, você usou apenas 2 meses, estamos lhe devolvendo sua semestralidade integral, esses 2 meses ficam de bônus, nos desculpamos que você e indicamos, sugerimos que você procure academia tal, que são aqui próximas, é perto de onde você mora, não há nenhum problema, continuamos nos cumprimentando, nos respeitando, mas a gente realmente não consegue ter você como cliente. A pessoa ficou meio assim, não, por favor, fazemos questão disso. Então, vocês estão me dispensando? Não. Nós estamos dizendo a você que nós não somos capazes de lhe atender e a gente não quer o seu mal. Então, é melhor que você procure uma outra empresa. Com muita tranquilidade. Percebeu? É assim, cara. É assim. Eu vi isso acontecer numa academia aqui no Rio, na Barra da Tijuca, que você conheceu, eu conheço, hoje ela não existe mais, fazer isso com um artista da Globo. Porque cada vez que o cara tinha uma experiência ruim, alguma coisa assim, mas a pedaleira do spinning dele soltou lá o negócio da alça, uma coisa que pode acontecer. Estava com material, havia manutenção, mas arrebentou. Para uma coisa arrebentar, basta estar funcionando. Aí o cara ia no dia seguinte numa coluna num determinado jornal e descia a riba na academia, fez a primeira, fez a segunda, chama e diz assim, olha só, a gente quer te fazer um convite para você procurar a academia tal, porque aqui foi um discurso mais ou menos parecido. Ah, mas isso daqui eu vou ter que dizer para alguém que eu estou sendo despedido. Não, despedido não, porque você não é empregado, você é um cliente que a gente está fazendo questão de sugerir uma outra experiência no outro lugar. Vai. E olha, vou te falar, não colocou nada no jornal, simplesmente foi treinar na outra. Sabe? Entrega para um concorrente seu aquilo que não está te fazendo bem. Não que lá ele vá fazer mal, mas pode ser que aqui não está, sabe? Porque é melhor um divórcio negociado do que litigioso. Porque aquela pessoa, cada vez que ela está ali, aquele terrorista, quando ele está ali, ele não está ali explodindo sua ponte, ele está explodindo a ponte, ele está fazendo você perder cliente, ele está criando problema. Não é este cliente que vai fazer uma empresa deixar de ser superavitária para ser deficitária. Não é ele. Agora, ele continuando, sim, ele pode transformar o resultado dele em drástico. Então, esse daí talvez seja o mais difícil, é o cliente que ninguém quer ter. Mas eu digo a você que muitos casos, eu não posso precisar se maioria ou minoria, imagino que seja minoria, mas muitos casos, você tem cliente terrorista porque ele é vítima de alguma coisa crônica que ninguém se preocupou de procurar ouvi-lo e entender o que ele queria. Eu estou falando de coisas simples, como a qualidade de um papel higiênico, a quantidade de água que cai no chuveiro, um layout de uma sala. Hoje, né, pesquisa feita, terminada anteontem, nessa empresa que eu estou atendendo, sobre o índice de higienização que se faz nas academias. Algumas pessoas se posicionando, dizendo que tinha muitas críticas a fazer à higienização, a professor e cliente não estarem usando máscara e de não ter a higienização adequada por conta da Covid. Então, isso hoje virou um ponto de atenção. Você pode sim perder cliente porque ele entende que aquele ali não é o espaço de saúde que ele ouviu dizer que as academias são. Nós já somos espaço de saúde. Então, a gente tem que cumprir isso. Então, não necessariamente é porque a marca da bicicleta, porque a esteira, às vezes é numa sutileza, né? Às vezes a diferença entre ser bom e ser excelente, aos olhos do cliente, está na sutileza. E se tem uma sutileza que não é atendida e ela fica crônica, você forma um terrorista. Mas, algumas vezes, esse terrorista tem lá outras intenções. E aí a melhor coisa a fazer é realmente não tê-lo. Eu não vou dizer se livrar dele, mas eu vou dizer não tê-lo. Ok? O Léo saiu, acho que ele não suportou. Voltei. Acho que ele não suportou continuar me ouvindo, ele saiu. Ele é terrorista, não? Ele vazou.
Então é isso, Léo, eu acho, entendeu? Então a proposta do artigo, por que eu escolhi esse artigo? Porque, primeiro, isso é uma coisa que eu tenho visto, essa análise, eu acho que ela é necessária, do ponto de vista do gestor, ela é necessária para ele poder conhecer de fato quem é que está no barco com ele. Porque podem estar todos dentro do barco, sabe, Léo? O barco pode ter 20 pessoas, só que pode ter 8 remando para frente, 8 remando para trás, que são 16, um dormindo, um fazendo um buraco no fundo, um comemorando festa e o outro querendo mandar em todo mundo. Que como não existe naufrágio pela metade, esse negócio, esse barco é o negócio, esse negócio não vai prosperar. Então é importante que o gestor, e eu estou dizendo assim, aquele coordenador de atividade, o coordenador de atividade coletiva, o coordenador da musculação, ele tem o termômetro na mão para enxergar quem é aquele cliente que reclama sempre, quem é aquele cara que está sempre convidando, está sempre trazendo. Nesse trabalho que eu estou fazendo, está em curso agora, nessa academia que eu disse, uma proposta muito interessante, muito bacana, uma boa parte, a grande maioria da captação é feita pela comunicação boca a boca, pelos convites e pelas redes sociais, o que significa dizer que o foco dessa empresa não é banner, não é folder, nada disso, é cliente satisfeito falando da qualidade do serviço. Legal. Percebe? Então eu achei interessante esse artigo para falar assim, ó, essa pessoa que passou por você e que é teu cliente, ele pode ser um refém, ele pode ser um mercenário, você tem que procurar identificar e tem estratégias para isso. Afinal de contas, como é que essas pessoas se relacionam com o teu negócio? Elas podem ser contra, podem ser a favor, pode ser apesar de. Entendeu? Apesar de aquele cara que é indiferente. E isso se traduz muito naquele índice que é o NPS. Quando você tem lá os neutros. Você tem os que são os propagadores, né? Os caras que fazem propaganda de você. Você tem os neutros e você tem os detratores. O NPS ele expressa muito isso. Tanto que no cálculo do NPS você descarta os neutros e pega os promotores, subtrai o número de detratores e dá o índice. Por que você descarta o neutro? Porque o neutro, usando uma expressão aí vulgar, entre aspas, né, com todas as aspas, ele não fede nem cheira no negócio. Não é ele que gera prosperidade para o negócio. Quem gera prosperidade é o cara que faz a tua promoção, é o teu apóstolo. É o cara que te paga para vender para você. É a melhor equipe de venda que eu acho que uma empresa pode ter de serviço. E que é difícil ter, né? É muito difícil ter. Você não adianta dar muito treinamento de venda para o pessoal que é o colaborador se você não tem clientes que vendem. Entendeu? Daí a importância assim, a relevância que eu acho desse artigo colocado lá para o nosso colega pensar nisso. Só esse comentário aí do Jorginho aí, ó. Assim como aluno terrorista, temos o colaborador terrorista. O Jorginho sabe muito bem o que é isso. É o colaborador terrorista e nesse trabalho que eu estou fazendo agora, inclusive eu convidei os gestores lá para participar e deve estar nos assistindo, nós temos na equipe colaboradores terroristas sim. E aí, quando eu disse para eles, sabe como é que resolve isso? Com água e sabão. Tire essas pessoas, porque inclusive tem outras muito talentosas que estão disponíveis no mercado e que trariam muito valor para o negócio. São os caras que estão lá remando contra. E o processo de asepsia foi todo essa semana aí que passou. Eles compraram uma escova nova, compraram uma barra de sabão de coco inteira, mas hoje eles têm uma equipe menor, mais comprometida, que vai ter mais trabalho, vai ter carga horária maior, vai ter uma disponibilidade maior, o cliente vai ver esse profissional lá todo dia, e isso vai fazer com que você tenha uma equipe, e não que você tenha um bando de gente que você nem sabe ao certo quem é, quando vai lá, enfim. Menos é mais. Entendeu? Bom, então, gostei a gente discutiu isso esses dias aí. Você falou especificamente de cliente, mas o conceito pode ser utilizado para os colaboradores também. Com certeza, até porque o colaborador eu trato nos estudos como cliente interno. E o Jorginho está coberto de razão. O colaborador que é terrorista, meu amigo, manda ele fazer guerra em outro país. No teu, não. É melhor sem ele do que menos é mais. Com certeza. Ô, mestre, queria te agradecer mais uma vez sua participação aí, fielmente aí, praticamente toda a lançamento de edição você está aqui com a gente. Sim. Obrigado mais uma vez. Tô virando patrimônio da revista. Edivaldo é um colunista apóstolo. Colunista apóstolo. Isso daí eu tenho certeza. Já que você falou, eu não falaria isso por iniciativa, porque aquela coisa, o cara tá tirando onda, é marrento. Não, mas eu me considero apóstolo sim, porque não só eu leio, eu escrevo e eu indico. Inclusive, se os meus clientes estão aí, eu disse para eles, vocês precisam ter essa revista.
Eu leio, eu estava falando isso com o Anjo, né? Eu pego todos os colunistas, Isso. todos os artigos, toda a edição eu leio. E, Edvaldo, é incrível como você aprende sempre. E assim, deixa eu te dar uma métrica nova naquilo que a gente já vem falando, de que é impossível que alguém consiga, né? São 12 números, não é isso? Se por cada exemplar a pessoa conseguir extrair de cada número da revista uma mudança, ele vai chegar no final do ano uma empresa que fez 12 mudanças por ano. Cara, ele vai decolar. Porque dificilmente um concorrente dele vai ter feito 12 mudanças de alguma coisa no negócio. Então, tem que fazer um esforço muito grande para não tirar proveito de nada. Perfeito. Não, Por isso eu agradeço mais uma vez, tá, mestre? O seu conteúdo, a sua ladainha em relação à revista, ladainha no bom sentido, né? Com certeza. Não, é ladainha, é aquela coisa da fala repetitiva. E eu gostei do que você falou com o Ângelo, e vocês usaram, assim, com muita tranquilidade e fluidez, de que é ciência. Finalmente a gente está conseguindo, eu tenho isso no Ângelo, eu tenho isso em você, entender que a gente não está aqui falando, ele usa uma expressão que eu gosto também, que é a gurulândia, nós estamos falando de ciência, tem estudo, não é ciência não necessariamente tem fórmula química, fórmula da física, tem estatística robusta, não, é ciência porque tem método, tem investigação sistemática e tem aplicação na realidade. E essa revista é para isso, ela não é uma revista... Ela não é a 1, a 2, a 3, não é isso. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando que tem embasamento. Ninguém escreve aqui de orelhada. Entendeu? A Patrícia, quando coloca lá, ela está falando de muito tempo, de experiência, de muito projeto. Já experimentou muito, já viu muita coisa. E assim todos os outros aqui, cada um na sua praia. Perfeito. Mestre, obrigado mais uma vez. Desculpa interromper a atividade. Pô, que isso, que desculpe nada. Para mim foi um prazer. Eu só queria te dizer para te mostrar o quanto essa revista é importante e a gente está aqui é importante. Obrigado mais uma vez, tá, mestre? Porque também é saúde. Eu vou voltar agora para continuar cuidando da saúde, mas ela também é saúde. Vamos embora. Ela faz bem a minha alma. Muito bom. Um abraço grande e obrigado por todos que estão aqui. Obrigado, mestre. Um abraço mais uma vez. Até logo. Valeu, tchau.